Olá, meus irmãos, meus amigos. Chegamos mais uma vez aqui debaixo da graça e as infinitas misericórdias do Senhor. Estamos fazendo estudo sobre Israel, assunto muito importante, principalmente nessa época. Qualquer época tem que se estudar sobre Israel. Qualquer estudante da Bíblia não tem como não se deparar com Israel. E o planeta Terra, ele está diretamente envolvido com Israel. Israel está no centro de tudo. Daqui a alguns dias vamos mostrar as riquezas de Israel. Pasme! Aquele país tão pequeno, de 20 mil quilômetros quadrados, pode comprar o planeta Terra só com a riqueza que tem lá. Profecia bíblica, terra que mana leite e mel. Mas hoje eu quero mencionar nesses dias agora alguns dos inimigos de Israel. Não dá para mencionar todos, mas mencionaremos alguns na Bíblia que são arquirrival na nossa querida nação de Israel. Separei 3 slides aí para nós. Diz assim: os vizinhos inimigos de Israel. O capítulo 25 a 32 de Ezequiel não há possibilidade de ler. É longo o texto. São capítulos um pouco mais extensos do profeta Ezequiel. Se você puder ler com detalhes esses capítulos depois, do 25 ao 32. Faz um paralelo com o Salmo 84. Salmo 84 nós vamos ler alguns versos. Mas se você puder, leia do 25 ao 32 de Ezequiel. Fala desses inimigos de Israel. O capítulo 25 a 32 de Ezequiel menciona os vizinhos de Israel como seus inimigos. Todos têm em comum um único propósito: destruir Israel. Quem são eles? Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Asaf, salmista contemporâneo do rei Davi, escreveu no Salmo 84 que os vizinhos inimigos de Israel são Edom, descendentes de Esaú; ismaelitas, descendente de Ismael; Moabe, descendente de Ló, com sua filha mais velha; agarenos, descendentes de Agar; Gebal, fenícios e parte do Líbano; Amon, filhos de Ló com sua filha mais nova; Amaleque, descendentes de Esaú; filisteus, habitavam em Jope e Gaza; Tiro e a Síria, parte da Síria e Iraque. Dos filisteus nós falaremos um pouquinho mais depois, a origem deles, etc., porque esses daí vai entrar no assunto Palestina, então esses eu preciso dar um pouco mais de detalhes para vocês. Os demais também vou dar detalhes, os filisteus um pouco mais, porque envolve um contexto bíblico maior também. No Salmo 83 é dito que esses povos formaram uma liga, um conselho, federação, com um único objetivo: riscar Israel do mapa. Salmo 83, verso 4, vou ler já. Vinde e apaguemo-los para que não seja nação, nem seja lembrado mais o nome de Israel. Só para você ter noção, Salmos foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Então, aproximadamente de hoje, 2023, cerca de 3.000 anos atrás. 3.000 anos. Já falava dos inimigos de Israel daquela época e os inimigos da atualidade. Vamos voltar lá no Salmo 84, eu quero ler alguns versos. Esse aqui eu faço questão de ler alguns. São menores. Perdão, Salmo 83. Diz assim, ó. Vamos ler a partir do verso 1. Salmo 83, verso 1. Ó Deus, não estejam em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, olha o que eles fizeram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Um complô, as nações se uniram. Quem eram estas nações? Isso há 3.000 anos atrás. Verso 5.
Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. Aí ele vai explicando, vai citando alguns deles. Verso 6. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Verso 8. Também a Síria se ajuntou contra eles. Foram ajudar aos filhos de Ló. Fizeram-lhe como aos midianitas, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quisson, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá, como Zalmuna. Só para você ter noção aí, quanto o salmista Asaf faz questão de escrever sobre os inimigos de Israel, aqueles que eu detalhei anteriormente aí, inimigos, arqui-inimigos de Israel. Detalharemos nas posteriores agora alguns desses inimigos, uns com detalhes maiores e outros com apenas comentários pequenos, tá bom? Então, Israel está cercado de inimigos. Agora, onde estão os edomitas, os ismaelitas, os moabitas, os amonitas? Onde estão os midianitas? Todos foram destruídos. Onde está Israel? Lá no Oriente, protegido por Deus. Deus é o dono de Israel. Por maior que seja o exército, ninguém pode afrontar a menina dos olhos de Deus. Nem terrorista pode afrontar a menina dos olhos de Deus. A nação separada. Esse meu último slide eu coloco. Ou seja, podemos fazer uma correlação entre os textos de Ezequiel 25, 32 com o Salmo 83. E chegar à conclusão que todos esses povos foram inimigos ferrenhos de Israel e tentaram destruí-lo, impedindo que o povo hebreu conquistasse e tomasse posse da terra prometida a Abraão, a terra de Canaã. Interessante notar que nenhum desses povos prevaleceu na terra. Todos esses povos possuem vestígios no atual povo árabe. Hoje, os vizinhos de Israel têm herdeiros lá em todo aquele mundo árabe, todo ele. E o mais interessante é que o mesmo espírito e desejo de destruir Israel continua vivo. Portanto, Israel deverá estar atento sempre aos seus novos, aí entre aspas, antigos vizinhos. Todos os países que estão em volta de Israel ou já atacaram ou ameaçam atacar a qualquer instante. Israel está cercado por inimigos e do lado de cá o mar. Mas Israel não tem medo, porque é a menina dos olhos de Deus. É a nação que tem o Deus Todo-Poderoso literalmente, diretamente como seu protetor, declarado nas Sagradas Escrituras. Então ninguém pode pensar em enfrentar Israel. Todas essas nações, inimigos de Israel, que nós detalharemos aos poucos agora, foram destruídas. Tem pequenos remanescentes nos árabes, mas não existe mais como nação. Porque mexeram com o povo errado. Mexeram com o povo hebreu. Não cometa tal erro. Como crente em Cristo Jesus, nós temos que amar a nação de Israel. A humanidade, no geral, deve amar a nação de Israel pelos benefícios que Israel traz para toda a humanidade. Israel nunca fez mal a ninguém, somente o bem. Louvado seja Deus por isso. Então, tome a decisão urgente. Esteja do lado certo, esteja do lado de Israel. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais este dia, por mais esse momento, obrigado por mais esta explicação. Nos ajude, ó Deus, os detalhes de cada um dos inimigos de Israel. E abre a mente e o entendimento de cada um que assiste e ouve essas mensagens.
que possa compreender um pouco mais sobre a nação de Israel. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.